Olá, bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Vlange e nesse vídeo vamos falar sobre o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo é muito importante porque ele estabelece o tom da história, o estilo, ou seja, o primeiro contato com o jeito que você escreve vai ser através desse primeiro parágrafo, então ele é muito importante. E uma coisa muito legal para você fazer no primeiro parágrafo, que na verdade vai fazer totalmente a diferença entre um bom primeiro parágrafo e um primeiro parágrafo razoável ou ruim, é você introduzir algo de essencial na narrativa, porque aquilo vai já começar de cara a despertar a atenção do leitor. Esse algo essencial pode ser uma informação relevante ou algum traço da personalidade do protagonista. Por exemplo, o primeiro parágrafo de A Culpa é das Estrelas, do John Green, ele já coloca uma coisa importante de você saber que vai despertar sua atenção. Faltando pouco para eu completar meu 17º ano de vida, minha mãe resolveu que eu estava deprimida, provavelmente porque quase nunca saía de casa, passava horas na cama, lia o mesmo livro várias vezes, raramente comia e dedicava grande parte do meu abundante tempo livre pensando na morte. Por quê? Porque a protagonista tem câncer. E ao mesmo tempo ela não tem medo de falar isso, ela não tem receios, ela fala abertamente sobre que ela vai morrer. E nesse primeiro parágrafo você já consegue notar tudo isso. Ou seja, esse primeiro parágrafo está estabelecendo já o tom da história. Tem algumas coisas que você deve evitar no primeiro parágrafo, porque são coisas clichês ou óbvias. Por exemplo, uma coisa óbvia é fulano era um sujeito comum. Não comece sua história com isso. No início da história, antes de acontecer o conflito ou o catalisador que vai mudar a vida do personagem, ele é um sujeito comum. Todos os personagens em todas as histórias, praticamente, são sujeitos comuns no início da história. Você não precisa dizer isso pro leitor. Então, quando você começa uma história com fulano, era um sujeito comum que ia pra escola, que gostava da família e usava computador, etc. Isso não é interessante. É capaz do leitor pegar esse livro e pensar, não quero ler, não tá interessante, e deixar o seu livro de lado. Evite também começar com o personagem acordando. Isso também é um clichê. Porque o personagem acordando, sabe? Acordar é a primeira coisa que você faz no seu dia. Então, você põe o personagem acordando pra mostrar a rotina dele e tal, já que é o início do livro e o início da rotina, então você vai começar com ele acordando. Não é errado, mas muita gente já fez isso, então é um clichê. E quando você usa clichês, você tá fazendo mais do mesmo na literatura. Outra coisa pra você evitar é o personagem contando a vida dele. Tanto com ele era um sujeito comum, que gostava de ir pra escola, etc. Isso é contar a vida. Mas também, por exemplo, eu nasci não sei onde, no ano tal, eu me mudei, etc. Porque o leitor ainda não conhece o seu personagem, sabe? Você chegar e dar de cara com uma pessoa que você não conhece falando a vida dela, por que você vai querer saber sobre a vida dessa pessoa? Ainda mais se a vida dessa pessoa não tiver nenhum diferencial. Evite começar também com o personagem se olhando no espelho, que é outro clichê de início de livro, porque é um jeito fácil de descrever fisicamente seu personagem, e por ser tão fácil ele já foi muito usado e não é original. Assim como olhando um retrato para descrever outra pessoa, ou olhando um retrato de si mesmo para se descrever, né? Também evite fazer o personagem no primeiro parágrafo ficar contando como é a personalidade dele. Eu sou fulano, sou uma pessoa legal e tal, e agora vamos começar a minha história. Não é legal você fazer isso também, porque você vai estar contando pro leitor tudo que ele vai precisar saber sobre o personagem, então não vai ter descobertas ao longo da história, sabe? Sem falar que quase sempre é melhor você mostrar pro leitor como a personalidade do personagem do que contar. Eu falei isso no meu vídeo, que eu não lembro qual é, eu vou deixar aqui no card. Eu falei várias coisas pra você evitar, mas agora coisas que você pode fazer, que é legal você fazer no início, nos primeiros parágrafos da sua história. Bom, tem 3 jeitos básicos de você começar o primeiro parágrafo. Pode ser com pensamento, uma ação, lembrando que um diálogo, assim, eu acho que se caracteriza como ação também, pelo menos pra mim se caracteriza, e descrição, é o terceiro jeito. Se você for começar com um pensamento, tem que ser um pensamento relevante pra história e que tenha algum motivo pra estar lá, e não só porque você, autor, quer passar esse pensamento pro leitor. Tem que ter um motivo pro pensamento estar lá, e, por exemplo, vamos ilustrar aqui. No primeiro parágrafo do nosso livrinho imaginário, o protagonista começa dizendo que acha que o mundo trata as crianças de um jeito errado. Aí no segundo parágrafo, esse protagonista vai lá e diz pro leitor o motivo dele estar pensando isso. É porque ele conversou com uma criança e a criança contou como ela foi tratada de um jeito indignante, um jeito que ela não gostou. E aí todo o enredo dessa história vai ser esse protagonista criando um orfanato para poder tratar as crianças com dignidade, que é o que ele acredita que é o certo a se fazer. Então, nesse caso, o primeiro parágrafo tem tudo a ver com o resto da história e tem um motivo bem específico para estar lá. Se você for começar com uma ação, coloca o seu protagonista dentro da ação. Tô falando assim, mas no meu livro, por exemplo,
o primeiro parágrafo começava com a ação e a protagonista estava assistindo. E depois eu fui revisar e eu pensei, por quê, cara? Por quê? Sabe, qual é a graça de ter um protagonista passivo que só fica assistindo a ação e não participa? E se você colocar o seu protagonista passivo logo no primeiro parágrafo, o leitor vai pensar, ah não quero ler a história de um protagonista que assiste a ação e não participa. Então coloca o protagonista ativo dentro da ação. E é interessante, mas não é obrigatório, mas é interessante que essa ação do início do livro, do primeiro parágrafo, simbolize em pequena escala a luta principal do livro. Luta no sentido do objetivo principal do protagonista batendo de frente com o obstáculo principal que ele vai enfrentar na história. Por exemplo, em um livrinho romântico, vamos supor que o protagonista ele tem o objetivo principal de conquistar uma pessoa e o obstáculo principal é que ele tem um trauma de se aproximar de pessoas, por algum motivo. No primeiro parágrafo, você pode fazer o protagonista tentar chegar perto de alguém que não seja, né, necessariamente a pessoa que ele vai ter que se aproximar ao longo da história, mas uma pessoa qualquer e não conseguindo chegar perto dessa pessoa por causa desse trauma. Então você vai estar, ao mesmo tempo, fazendo uma ação com o protagonista ativo, uma ação que simboliza em pequena escala o conflito principal da história e um primeiro parágrafo que vai estabelecer uma coisa essencial na narrativa. Se você for começar com descrição, descreva algo que seja importante na narrativa, no conflito principal da história ou na personalidade do protagonista. Por exemplo, você pode descrever o lugar onde a jornada do protagonista vai se passar, ou o modo como alguma coisa importante na narrativa é feita. Por exemplo, se sua história é sobre clonagem, você pode começar falando como se faz o processo de clonagem. Em Admirável Mundo Novo, não só o primeiro parágrafo, como o primeiro capítulo inteiro, ele mostra como são feitas as pessoas naquele mundo. É uma distopia, né? Então as pessoas são feitas in vitro. E aí vai mostrando como é que é esse processo. E é uma coisa bem importante para a história em si, para toda a história, para todo o conflito. Mas também tem que ter um motivo para a descrição. Se você descreve a clonagem, é porque ou o seu personagem, seu protagonista, sabe como é feito o processo de clonagem, por algum motivo está pensando sobre aquilo, ou alguém está realizando aquele processo na presença do protagonista. Então, entre esses 3 tipos de primeiro parágrafo, o que eu mais recomendaria é o de ação, porque na minha opinião tem mais chance de dar certo, tem mais chance de trazer o leitor para aquela história. Essa é a minha opinião. Comenta aí qual é a sua opinião sobre qual é o melhor tipo de primeiro parágrafo. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe para ajudar na divulgação e ajudar o canal a crescer. Curta a página do canal, me siga no Twitter, tudo na descrição. Se você quiser ler histórias escritas por mim, tem meu Wattpad e até a próxima.